como nascem os ditadores. Você sabe? Bom, a gente vai ver aqui sob uma perspectiva da psicoespiritualogia, que é uma ciência que eu criei. Para começar, um ditador, ele é um psicopata. E o psicopata não aceita Deus. Pode até, ele é um artistopata também, e pode até interpretar que acredita em Deus, acredita na divindade, acredita no bem, mas na verdade é apenas um trampolim para outro fim. Então, um psicopata, ele não é um ser humano. Tem um ser humano, gente, e a psicopatia. Psicopata está no corpo, ó. Tem corpo de gente, mas não é gente. Tá? Tem um corpo como o nosso. Tem mente, tem tudo. Mas não tem dó, não tem remorso, não tem pena, não tem sensibilidade, não tem compaixão, não tem nada que um ser humano tem a nível de mente. Aí você pode dizer, psicopatia é uma doença? Não é. É tida como uma doença, mas patia quer dizer doença, mas na verdade ele não é a doença. É como se fosse o seguinte, o aparelho psíquico dele foi formado diferente do ser humano, de gente. Vamos dar um exemplo só para, se bem que que eu vou dar o exemplo, eles não podem ser comparados porque não tem maldade, mas é um pitbull com um poodle. Ambos são cachorro, pitbull, poodle. Mas o aparelho de funcionamento, a forma de funcionamento, de comportamento de um pitbull é totalmente diferente de um poodle. Um poodle nunca vai matar alguém, provavelmente. Agora, o pitbull é possível, se ele estiver descontrolado. E ele consegue matar uma pessoa, principalmente crianças. Só que a diferença é que o pitbull não tem maldade. Nenhum animal, nem tubarão, nem leão, dessas formas todinhas, rinoceronte, não tem maldade. Não faz por crueldade. Ou faz por fome, ou faz por medo. Tá? Os animais. Mas o psicopata em formato de corpo de gente, esse faz maldade nua e crua e não tem nenhum remorso. Como você pode identificar, um psicopata não tem remorso, não tem dó, não tem pena, não tem nada. É tudo cerebral. O cérebro dele funciona perfeitamente, só que é perfeitamente para o mal, diferente de gente. Por isso que para ganhar de um psicopata, a pessoa precisa usar a inteligência, a inteligência emocional o máximo possível e saber. Felizmente, entre 5 a 7%, a ciência diz, mais ou menos isso, existe alguma divergência, 5 a 7% mais ou menos são a quantidade de psicopatas que tem dentro da humanidade. Bom, aí eu quero colocar o seguinte, como é que nasce um ditador? Um ditador nasce como um psicopata. Um psicopata é um ditador formado psicologicamente para ser uma pessoa do mal, a mandar nas pessoas, destruir sem pena nem dó. Como Che Guevara em Cuba, quem acompanhou o Fidel Castro, ele matava no paredão, ainda discursou na ONU dizendo que fazia isso, matava no paredão. Então, você precisa aprender a lidar com o psicopata. O psicopata precisa ser combatido. Não tem psicoterapia, não tem remédio psiquiátrico, não tem prisão, não tem nada que mude a personalidade de um psicopata. Saiba disso. Não adianta nada a não ser combater. Existem lugares no mundo que eles já retiram, identificam um psicopata de 8 a 10 anos e já retiram do seu familiar, não deixam mais nem os pais visitarem alguns lugares. Por quê? Porque eles podem matar qualquer pessoa. E é disso aí que surge um ditador. Existem ditadores que foram doentes mentais? Existem. Nero, por exemplo, e etc. E outros. Mas
geralmente são psicopatas. O doente mental mata porque quer? Não. Ele mata, mas mata. Mata por um delírio. Dá para entender? Então, os ditadores, como é o tema que eu estou discutindo hoje, vendo lá aquele ali, ele não tem pena, não tem dó, remorso nenhum. Não espere isso dele. Não espere que o ditador, que um psicopata, ditador, tenha dó, pena, tudo. Não, ele sabe enganar. Ele tem a habilidade da artistopatia. Tanto é que grande parte da classe, que não deveria ter chamado classe artística, não deveria, passem a mudar isso aí. Quem faz o mal na classe artista tem que ser chamado de artistopata ou psicopata, porque artista não é. Artista não faz mal. Agora, eles usam o doente mental, o neurótico e tudo, como massa de manobra. Você vê um bocado de gente lá sendo usada como massa de manobra. Essas pessoas não são do mal, mas com certeza a liderança que está fazendo qualquer ato desse tipo é psicopata. Então o ditador forma o que eu chamo de psicopatocracia, que é o nazismo, o fascismo, o globalismo, o satanismo, fascismo, já disse, né? E a teocracia radical, e etc. E outras que já existiram na humanidade. Então, a ditadura é formada pela pessoa que está comandando o máximo do poder máximo que tem. Se for um psicopata, com certeza vai ter uma ditadura. Pode ser até que ele mascare, como eu já vi, onde eu vivenciei, um psicopata passar o primeiro mandato dele bonzinho. Eles são inteligentes, eles pensam a longo prazo. Pensem nisso. Nós precisamos estar atentos, porque só assim a gente pode combater os psicopatas no mundo e as ditaduras também. Eu espero que as outras ditaduras, eu agradeço ao Trump, espero que todas elas, nas Américas e no mundo inteiro, sejam dizimadas, destruídas, para ser recomposto uma democracia. Aliás, o Brasil nunca foi um país democrático. Pela minha tese, desde a época dos melancianos Deodoro e Floriano Peixoto, que deram um golpe chamado República, na verdade se criou uma estrutura corrupta, engradada, bem montada,